vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Do canal. Fica comigo. Fica ligado, porque a história é belíssima, é lindíssima e extremamente tocante. Mas tocante pra mim é quando você fala: puxa, eu te ajudei, Paulinho. Eu tenho que dizer com o coração agradecido, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado pelo valeu que você mandou. Ô, Paulinho, eu gostaria também de entrar nesse time da ajuda do Valeu Demais. Como é que eu faço? É fácil. É um ícone que o YouTube criou, que aliás é muito bonito, é um coração. O ícone é um coração e dentro dele é um cifrão. O que eu interpreto da seguinte forma: é a doação feita com amor. Você ama o nosso canal e quer ajudar? Porque tem gente que ama e não pode ajudar, não tem problema. Saiba que você já me ajuda muito quando você escuta uma história. Ajuda mesmo. Mas tem gente que fala assim: ó, eu quero dar um pouquinho a mais, eu posso. Então a partir de R$2 você pode ajudar no Valeu. Manda um Valeu pra gente. Fica naquela fileirinha onde você curte a história, onde você dá o teu joinha, onde você dá o positivo ali, você corre a vista pro lado direito, você encontra o coração e dentro dele o cifrão. Eu sei que é o YouTube do Brasil que tem. Às vezes as pessoas de fora falam: mas aqui onde eu moro, no meu país, ainda não tem. Você pode mandar uns super stickers, como eu recebi. Eu achei legal, que são as figuras, os emojis. É uma ajuda muito importante também. Manda uns super stickers, tá valendo. Mas a história é linda. Você vai amar. Prepara o teu coração para as coisas que eu vou contar. Começou. Naquele tempo, aquele fazendeiro, seu Emerval, ele tinha muitas terras naquelas bandas do Alto Longá. Ficava o Alto Longá mais ou menos uns 80 quilômetros de Teresina, a capital. A cidade era progressista porque ali havia muito fazendeiro ligando com gado e o seu Emerval era um deles. Ele praticamente era o dono de lá. Casado com Dona Rosinha, ele vivia empregando muita gente lá e comigo não era diferente. Aí eu comecei lavando roupa na casa deles, depois eu passava a roupa, mas eu fui conquistando a confiança de todos e logo eu passei do tanque para dentro de casa. Eu saí da lavanderia e entrei para cuidar dos 3 filhos ainda pequenos do casal. Foi nessa época que a Dona Rosinha engravidou de novo e eu acompanhei de perto todos os preparativos para a chegada do seria o 4º filho. Eles já tinham lá o Simval, Sandra e Sodré, todos ainda pequenos. O mais velho, com 6 anos, o Sodré era o menorzinho, tinha 2 anos e meio. Eram essas crianças de quem eu cuidava. E eu passei a cuidar ainda mais quando a Dona Rosinha passou a ter problemas com aquela nova gravidez. Foi uma gravidez muito difícil para ela e seu Emerval, ele vivia pegando a caminhoneta e correndo até a cidade grande para levar a Dona Rosinha a médico e passava por médico e pelo outro médico, uma vez que a capital é a capital, né? Cidade com muito mais recursos, com bons médicos, com hospitais.
com muito mais equipamento do que tinha na nossa cidade. Enquanto eles viajavam, deixavam as 3 crianças comigo para que eu cuidasse, numa prova de que a minha reputação com eles era das melhores, a confiança era total. O casal passou a dar muito crédito a mim. Aí eles deixavam tudo comigo. Na verdade, eu tinha crescido bastante como empregada na casa do seu Emerval e da dona Rosinha, tanto que o fazendeiro vivia reconhecendo e melhorando o meu salário, sem contar roupas boas que às vezes eles traziam da capital para mim. Para a realidade daquela cidade, eu era muito bem paga pelo que eu fazia, e com certeza eu devia até estar causando algum tipo de inveja para muita gente por lá, porque era uma vida tão difícil, era uma vida tão difícil e disputada, sabe? Que as pessoas, quando me viam naquele bom emprego, ganhando bem, sei lá, elas podiam sentir um pouquinho de inveja. Foi assim a minha vida, até que a dona Rosinha ganhou o nenê. Só que desta vez, devido à complicação da gravidez, ela foi dar à luz não lá, ela foi para a capital. Nossa, ela foi ganhar o nenê longe, era a mais de 80 quilômetros. O curioso foi que seu Emerval, depois que ela deu à luz, ele voltou para casa, mas voltou sozinho. E quando eu vi seu Emerval chegando em casa, ele não estava nada feliz. Como nesse momento eu já gozava de muita confiança por cuidar muito bem dos filhos deles, eu ficava com os 3, cuidava da casa inteira, eu senti-me íntima o bastante para perguntar por que ele estava... O senhor Emerval, o senhor está abatido? O senhor acabou de ser pai de novo? O senhor está preocupado com alguma coisa? Ele me olhou, pensou, e ficou muito claro que ele tinha sim algo bastante sério para me contar. Depois ele desviou o olhar e falou: não disse tudo. Senti que ele não havia falado tudo que ele queria dizer, mas deixou claro que o parto da dona Rosinha não havia sido nada fácil e que havia também um problema com o nenê. O parto foi difícil demais, sabe? E depois teve um probleminha com o nenê, tanto que o nenê teve que ficar em observação por um determinado período no hospital. Eu notei que o seu Emerval, nossa, ele estava bastante sofrido, cara fechada, pouco brincou com os filhos, as crianças, ele pouco brincou, ele passou também a noite em claro, sem conseguir dormir, já que eu escutei os passos nervosos dele pela casa a noite inteira. Estava de fato bastante preocupado, e por esta razão eu concluí que o problema do nenê devia ser sério. Isso não é coisa simples, não. Pro seu Emerval ficar do jeito que ele ficou, isso não é coisa corriqueira, não. É algum problema sério. Gozado? Nem o sexo do bebê ele tinha comentado comigo, nem isso eu sabia. Ele não disse se era menino, se era menina. E eu, o vendo tão abatido daquele jeito, também não me sentia encorajado em fazer novas perguntas, mas eu também fiquei preocupada. No outro dia, ele voltou para a capital. Deixou comigo o dinheiro para as compras necessárias, para o bom andamento da casa, alimentação dos filhos. E foi nessa hora, na saída dele, que eu perguntei: seu Emerval, é menino ou é aquele tempo? Eu vou fazer a pergunta conforme eu fiz, porque era assim que a gente fazia a pergunta naquele sertão. A gente fazia assim, foi assim que eu fiz a pergunta. Ô, seu Emerval, é menino homem ou menina mulher?
Aí foi que ele respondeu, triste e olhando para o chão: é homem, é um menino. Foi assim que ele respondeu. Foi de maneira até seca, tanto que achei melhor não perguntar mais nada. Apenas apanhei o dinheiro que ele estava me deixando. O plano era que ele voltasse já no dia seguinte. Não, mas ele não apareceu. Ele não voltou. Ele só foi aparecer na casa 2 dias depois, com aquela mesma cara abatida e ainda sem Dona Rosinha, sem a esposa e sem o nenê. Só que dessa vez, uma novidade. Ele trouxe com ele uma moça que ele apresentou como enfermeira de nome Arimateia. Uma enfermeira de nome Arimateia. Eu fiquei pensando, o que será, meu Deus? O que será que estava acontecendo? Será que ele não vai me falar nada? E agora essa moça, essa novidade, essa enfermeira, ele trouxe da capital, é? Alguma coisa séria e grave está acontecendo. E eu fiquei preocupada, pensando em tudo, mas não demorou muito tempo e seu Emerval me chamou até o quarto dele. Nossa, era muito difícil disso acontecer. Na verdade, era a primeira vez que acontecia. Ele já tinha até me chamado lá no quarto, mas a Dona Rosinha estava junto. Dessa vez, não. Seu Emerval me chamou até o quarto dele, ele estava sozinho. Levei um susto quando ele pediu, por favor, fecha a porta. Eu encostei a porta e falei, não, tranca, fecha com a chave. Eu vi que a coisa era séria. Era a primeira vez que ele teria comigo conversa tão reservada. Já dentro do quarto, ele pediu que eu me sentasse no banquinho da penteadeira. Se sente aí, por favor. Enquanto que ele continuou sentado na cama e eu no banquinho da penteadeira. Ele estava com a mesma cara fechada dos últimos dias. E ele preferia olhar não para mim, mas para um lugar imaginário no chão, do que para mim. A janela estava aberta e de vez em quando ele olhava para a janela. E foi aí que ele começou a falar. Ô Salete, a conversa que eu vou ter com você é muito séria. E só vou ter essa conversa com você porque você sabe o quanto nós confiamos em você, eu e Rosinha. Tanto que eu e Rosinha deixamos as riquezas maiores que nós possuímos, que são os nossos filhos, 3 filhos, para você cuidar. Pois bem, Salete, mas o que eu vou te falar agora, escuta aqui. E nessa hora ele ficou de pé. Ele levantou da cama e se aproximou da banqueta da penteadeira. Eu fiquei até com medo. Ele se aproximou de mim e falou: o que eu vou falar para você não pode sair dessas 4 paredes. Não pode sair. Você está escutando? É muito sério. Sim, senhor. Sim, senhor. Pode falar. Só vou arriscar a falar em nome da confiança que eu tenho na sua pessoa, Salete. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se essa conversa vazar, eu sou capaz até de contratar uns capangas para dar um fim em quem for o responsável pelo seu vazamento. A coisa é grave. Você tá ouvindo, Salete? Ô, Salete, você também não me olha com essa cara de assustada. É que o senhor tá falando assim, né? Não, eu não quero que você entenda como uma ameaça. Eu sei quem você é. Eu sei que eu posso confiar em você, Salete. Por favor, não entenda isso como uma ameaça. Não é de meu feitio. Mas apenas compreenda a seriedade de tudo
o que eu vou te falar e que eu vou te propor, Salete. Você tá escutando? Sim, senhor Merval. Tô ouvindo. O que foi? Você tá preocupado? Deixei uma panela no fogo. Não, deixa lá. Deixa. Se queimar alguma coisa, depois você começa de novo. Mas não sai, não. Tá? Eu acho que ele ficou com medo. Eu acho que ele ficou com medo de eu levantar e, sei lá, ir embora. Fugir. Eu não ia fazer isso, eu ia ver só a panela mesmo. Nossa, a minha cabeça girava. E não dava para disfarçar que eu estava assustada, porque eu estava. E o assunto, que seria que ele queria falar para mim de tão grave e sério? Olha, eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Eu podia ter imaginado qualquer coisa, mas ainda que eu tivesse a imaginação muito fértil, eu jamais iria pensar no que ele de fato me falou. E nenhum assunto poderia ser tão sério e grave como era aquele que ele ia me falar. Salete, o menino que a Rosinha ganhou na capital não é normal. Os médicos de lá fizeram os exames todos e disseram que o menino é mongoloide. Em outras palavras, como a gente fala aqui pro sertão, ele é abestado, atrapalhado, é bobo e não tem cura. Ele vai ser para sempre assim. Não fala assim, senhor Merval. Coitadinho. Salete, o mais sério da nossa conversa, o mais sério dessa conversa é que eu não quero esse menino. Eu olhei para ele. Eu não acreditei, ele repetiu. É o que você escutou, eu não quero esse menino. Não me olhe assim. Você sabe que eu não sou um sujeito mau. Não sou. Mas eu não quero que esse menino conviva aqui em casa com os meus filhos, que são normais. Na minha cabeça de matuto, isso é coisa que não vai dar certo. E depois outra. Você sabe o tamanho da língua do povo daqui? E já imaginou o que esse povo vai falar desse menino? Não. Conversei demais com Rosinha. Eu não quero esse menino, Salete. Meu Deus, até aí eu ainda não tinha entendido onde o senhor Merval queria chegar. Mas não ia demorar muito para que eu pudesse entender tudo. Precisou de um ar. Ele se aproximou da janela. Respirou de maneira mais profunda. Pois, sabe, Salete, já está tudo conversado com a Rosinha e ela concordou comigo. Só uma pessoa no mundo pode nos ajudar. E essa pessoa é você. Como assim, senhor Merval? Eu não tinha entendido. Sinceramente, eu não tinha entendido. Como assim, senhor Merval? Vou te explicar. Para isso eu vou lhe pagar bem, muito bem. Eu vou lhe comprar uma casa na capital para você. E não vou deixar te faltar nada. Nem do que comer, nem do que vestir, nem remédios. Mas você vai ficar
com esse menino lá na capital. Você vai morar lá com ele. Você vai conviver com ele. Só que tem uma coisa, Salete. Esse é o mais puro segredo que vai ficar entre mim, você e a Rosinha. Você tá entendendo? Você foi escolhida porque confiamos em você. E o que colabora muito, muito para isso é que você é sozinha aqui. Quer dizer, eu digo assim, você não tem parente nenhum por aqui? Toda semana eu vou lhe visitar, mas Rosinha, a gente vai lá te ver. Dá o quê? Um pouquinho mais de 80 quilômetros. A estrada não é boa, mas a gente vai sempre. Nada vai te faltar. Mas, Salete, você não pode abrir o bico. Você não pode abrir a boca sobre nada disso, senão isso pode acabar, você tá me entendendo? Em tragédia. Se algum vizinho seu por lá lhe perguntar um dia alguma coisa, você vai dizer sempre a mesma coisa: é seu filho. É seu filho. Mas a nossa combinação não é por um dia, Salete. Ela não é por um dia, ela não é por uma semana, e nem por um mês, e nem por um ano. É para a vida inteira. É para a vida toda. Você vai me responder agora. Se você aceita ou não, Salete. Sim, é o tipo de proposta que quem a recebe teria que pedir dias para pensar, meses para pensar. Não foi o meu caso. Deus tocou no meu coração naquela hora. Pensei na criança que eu ainda nem conhecia. Mas eu entendi que ajudar aquele ser inocente estava em minhas mãos. Portanto, fechei os olhos, pensei em Deus. Naqueles rápidos segundos, eu pedi assim: Deus me dê forças, Deus me dê forças. E não titubeei na resposta. Eu aceito, senhor Merval. Eu aceito, sim, senhor. Só mais uma pergunta. E pro povo daqui, o que o senhor e o senhor e a dona Rosinha vão falar? A gente vai dizer que a criança morreu, não vingou. Que era menino, mas não vingou. E antes que você pergunte, a enfermeira que veio comigo, ela vai ficar olhando meus filhos enquanto eu tenho que passar lá uns dias ainda na capital, cuidando de tudo com você, com o menino, até eu instalar você por lá. Essa enfermeira aí também não sabe de nada. Pelo amor de Deus, hein, Salete? Ela nem sabe de nada, nem sonha com nada. É apenas uma profissional que eu contratei. Apenas estou pagando bem para ela, para que fique com os meus filhos aqui 3, 4, 5 dias. Aperta minha mão. Porque isso é para a vida inteira, Salete. Sim, senhor Merval. É para a vida inteira. Entramos na caminhoneta e seu Merval tocou para a capital. Eu ia chorando por deixar para trás as crianças com as quais eu estava acostumada. E lógico, eu estava também bastante apegada com elas.
Mas quando ganhamos a estrada, meu pensamento se voltou para o menino que eu iria conhecer. A criança rejeitada pelo pai e pela mãe, mas que por esses mistérios da vida, Deus havia me escolhido para ser a mãe daquela criança. Viu que é a vida. Um momento aqui de reflexão. Você que está acompanhando a minha carta, a minha história, para um pouco para pensar. A criança rejeitada pelo pai e pela mãe, mas que por esses mistérios da vida ia se tornar minha filha, essa criança. Eu pensava comigo, meu Deus, o que haverá por trás disso? Quais os mistérios que existirão por trás disso? Para minha surpresa, quando eu cheguei na capital, a dona Rosinha não estava mais no hospital, e sim num hotel com o nenê. Era chegado o momento de eu conhecer o nenê. Quando eu vi o menino, eu senti um arrepio. Era como se de repente eu estivesse num lugar frio e saísse para um lugar quente, ou o contrário, um choque térmico. Eu senti um arrepio. Era um arrepio que vinha, sei lá, do calor, né? Eu acho que sim. De um fogo. Eu fiquei encantada com o nenê. Eu fiquei encantada com o nenê. Não porque ele fosse a criança mais bonita que eu estivesse conhecendo, mas porque eu estava diante de um serzinho tão frágil. Quando eu peguei aquele nenê, ele tão indefeso, tão frágil, tão indefeso. E pela primeira vez na minha vida eu tive a sensação de estar diante de quem realmente precisava de mim. Sabe quando você está diante de quem mais precisa de você na vida? Era o que eu sentia. Eu me encantei com o nenê, porque de cara aquele nenê me fez sentir importante. Não no sentido de aparecer importante, no sentido de aparecer nas colunas sociais, não, mas sim no sentido de importância como ser humano. Era a primeira vez que eu me sentia assim, um ser humano importante, verdadeiramente importante na vida de alguém. Levei um susto quando o senhor Emerval perguntou: e que nome você vai dar para ele, Salete? Como é que é? Que nome você vai dar pro nenê? Eu dar o nome? Sim, Salete, ele é teu filho. Ele não tem nome. Não. Ele é teu filho. Escolhe o nome para ele. Naquela hora lembrei do meu falecido avô, de quem eu gostava muito, quem me deu muito valor quando eu era criança. Meu falecido avô que eu admirava, que me amava e que me amou. E eu respondi: Severo, Severo, o nome dele será Severo, seu Emerval, Severo. Era o nome do meu falecido avô, Severo. Ele olhou para Dona Rosinha olhou para ele: Severo,
Tudo bem. Severo. Então fica sendo severo. Eu vou registrar. Você vai comigo, tá? Tá bom. Com o dinheiro que ele tinha, não foi difícil. Ele me levou até o cartório e registrou a criança em meu nome com pai desconhecido. Severo. Dali pra frente, me levou por umas casas para eu escolher. Eu disse que qualquer uma daquelas estava muito boa, porque elas eram boas mesmo. Mas, diante da minha aprovação, ele fechou o negócio. E a casa não foi alugada. Foi comprada. Comprou à vista o imóvel. E, coisa de meses depois, ele fez questão de passar a escritura em meu nome. Depois de equipar a casa com tudo o que eu precisava, ele e Dona Rosinha se despediram, deixando o Severo em meus braços. Se choraram. Alguém haverá de perguntar: na despedida, eles choraram? Eu não quero ser injusta. Pode ter havido alguma lágrima dentro da caminhoneta, de um ou de outro, enquanto eles voltavam para Alto Longar. Mas não na minha frente. Na minha frente, eles não choraram. Dirá um defensor: queriam te passar força, né, Salete? Talvez. Quando eu me vi sozinha na casa com o Severo, eu olhei para ele e falei: Severo, Deus quis que você fosse meu filho, e tanto que fez brotar no meu coração um desejo imenso de eu ser sua mãe. Eu não sei, Severo, o que vai ser a minha vida, a sua vida, as nossas vidas daqui para frente. Eu não sei, porque o futuro a Deus pertence, Severo. Mas uma coisa eu sei: eu amo você, Severo. Eu amo você, Severo. Amo mesmo. Aliás, eu acho que eu te amo antes mesmo de eu ter te conhecido. Porque quando o seu Emerval me perguntou se eu aceitava a minha missão, Severo, eu não pensei duas vezes, como seria natural pensar. Mas eu respondi na hora: quero, aceito, sim. E esse aceito, eu estou falando agora, olhando para os seus olhinhos, Severo. Severo, eu estou olhando para os seus olhos. Eu aceito. Esse aceito foi: te aceito como meu filho. E embora você nada possa falar, Severo, embora você nada possa dizer, seus olhos me expressam agora que você também me aceita como sua mãe. E isso faz de mim uma mulher muito feliz, a mais feliz das mulheres, porque eu sou sua mãe agora e você é meu filho. E tudo que nós seremos daqui para frente. Severo, eu não vou me apartar de você um segundo sequer na minha vida. Eu não vou negar você em qualquer situação da minha vida. Ele é meu filho, Severo. Nome de meu avô, em homenagem, Severo. O nome é forte, Severo. Até seu Emerval assustou quando eu falei. Eu quero que as pessoas se assustem quando eu falar Severo. O nome dele é Severo. O nome é forte. Não vou negar
Não vou negar qualquer carinho, qualquer amor, luta. Só haverá um lugar para mim, aonde couber você, Severo. Só haverá um lugar para mim, onde você for aceito também, meu filho. Só terei companhia de pessoas, sejam homens ou mulheres, se em primeiro lugar elas se aceitarem. Se não, quero distância delas. Severo, eu gostei do nome. É forte. Severo, eu prometo te amar para sempre, com a grandeza de alma que só mesmo as verdadeiras mães são capazes. Não é comum. Não é comum. A criança com o tipo de problema que tinha o Severo, não é comum que sorria. Mas os milagres acontecem no final da conversa. Ele deu um sorriso. Eu vi. Eu vi, Severo. Você sorriu pra mim. Eu vi, Severo. Mas essa é apenas a primeira parte dessa história. Eu quero contar tudo para vocês. Desse dia para frente, o que foi a minha vida com o Severo. O que aconteceu com o seu Emeval, Dona Rosinha e a família. O que aconteceu comigo, com o Severo. Como foi dali para frente. Essa é a minha história que eu quero que você conheça nos detalhes. Um pedido a mais. Se inscreva, por favor, no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se puder, manda um super stickers ou um valeu. Amanhã, nesse mesmo horário aqui, nesse canal, a imperdível segunda parte, aquela que finaliza essa história. Imperdível. Amanhã.